Olá, meu irmão, olá, minha irmã. Espero que você esteja muito bem. Muito boas-vindas ao Leitura Viva, Leitura Orante da Palavra. Hoje é dia 23 de fevereiro de 2026, segunda-feira da primeira semana da Quaresma. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Deus da vida e da justiça, abre nossos olhos para te reconhecermos no rosto dos desamparados. Que a Tua Palavra desinstale nossas certezas e nos impulsione a viver o amor de forma concreta e transformadora. Amém. Leitura do livro do Levítico. O Senhor falou a Moisés dizendo: Fala a toda a comunidade dos filhos de Israel e dize-lhes: Sede santos, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Não furteis, não digais mentiras, nem vos enganeis uns aos outros. Não jureis falso por meu nome, profanando o nome do Senhor teu Deus. Eu sou o Senhor. Não explores o teu próximo, nem pratiques extorsão contra ele. Não retenhas contigo a diária do assalariado até o dia seguinte. Não amaldiçoes o surdo, nem ponhas tropeço diante do cego, mas temerás o teu Deus. Eu sou o Senhor. Não cometas injustiças no exercício da justiça. Não favoreças o pobre, nem prestigieis o poderoso. Julga teu próximo conforme a justiça. Não sejas um maldizente entre o teu povo. Não conspires caluniando contra a vida do teu próximo. Eu sou o Senhor. Não tenhas o coração ódio contra teu irmão. Repreende o teu próximo, para não te tornares culpado de pecado por causa dele. Não procures vingança, nem guardes rancor aos teus compatriotas. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Palavras do Senhor. Graças a Deus. Ó Senhor, vossas palavras são espírito e vida. Ó Senhor, vossas palavras são espírito e vida. A lei do Senhor Deus é perfeita, conforto para a alma. O testemunho do Senhor é fiel, sabedoria dos humildes. Os preceitos do Senhor são precisos, alegria ao coração. O mandamento do Senhor é brilhante, para os olhos é uma luz. É puro o temor do Senhor, imutável para sempre. Os julgamentos do Senhor são corretos e justos igualmente. Que vos agrade o cantar dos meus lábios e a voz da minha alma. Que ela chegue até vós, ó Senhor, meu rochedo e redentor. Ó Senhor, vossas palavras são espírito e vida. Ó Senhor, vossas palavras são espírito e vida. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os anjos, então se assentará a seu trono glorioso. Todos os povos da terra serão reunidos diante dele, e ele separará uns dos outros, assim como o pastor separa as ovelhas dos cabritos, e colocará
as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, recebei como herança o reino que meu Pai vos preparou desde a criação do mundo. Pois eu estava com fome e me destes de comer. Eu estava com sede e me destes de beber. Eu era estrangeiro e me recebestes em casa. Eu estava nu e me vestistes. Eu estava doente e cuidastes de mim. Eu estava na prisão e fostes me visitar. Então os justos lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos como estrangeiro e te recebemos em casa, e sem roupa e te vestimos? Quando foi que te vimos doente ou preso e fomos te visitar? Então o rei lhes responderá: Em verdade, eu vos digo, que todas as vezes que fizeste isso a um dos menores de meus irmãos, foi a mim que o fizestes. Depois o rei dirá aos que estiverem à sua esquerda: Afastai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno, preparado para o diabo e para os seus anjos. Pois eu estava com fome e não me destes de comer. Eu estava com sede e não me destes de beber. Eu era estrangeiro e não me recebestes em casa. Eu estava nu e não me vestistes. Eu estava doente e na prisão e não fostes me visitar. E responderão também eles: Senhor, quando foi que te vimos com fome ou com sede, como estrangeiro ou nu, doente ou preso, e não te servimos? Então o rei lhes responderá: Em verdade eu vos digo, todas as vezes que não fizeste isso a um desses pequeninos, foi a mim que não fizeste. Portanto, estes irão para o castigo eterno, enquanto os justos irão para a vida eterna. Palavras do Senhor, palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, para compreendermos a grandeza desse evangelho de hoje, nós precisamos visualizar essa cena. Jesus está no Monte das Oliveiras, diante dele, a cidade de Jerusalém e a grande estrutura do templo, com seus pátios excludentes, seus sacrifícios contínuos e sua aliança com o poder romano. Jesus sabe que seus dias estão contados. Aquela mesma estrutura religiosa e política está prestes a crucificá-lo. É neste cenário de tensão, despedida e profecia que ele profere seu último grande discurso, o testemunho final sobre o que realmente importa quando as pedras do templo caírem. Este sermão é uma releitura radical da primeira leitura do Levítico. Lá Deus ordenava: sede santos, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Ao longo dos séculos, essa santidade foi muitas vezes interpretada como separação. Separar-se do impuro, do gentil, do pecador, manter uma pureza ritual, sacrificial, através de leis, sacrifícios externos. Hoje mesmo, quantos pregadores e pregadoras, em nome de Deus, dizem que o caminho para a santidade é você se afastar do mundo. Tem até um discurso de quem anda com pobre, pobre será, e que isso é ruim, que nós devemos ser ricos. Esse discurso é um discurso anti-evangélico, anticristão. Minha irmã, meu irmão, não tem como florearmos essa palavra do evangelho de hoje. Ela é muito
explícita, porque ela é o critério da salvação. Jesus realiza esse movimento que é uma releitura do Antigo Testamento. Ali no Antigo Testamento nós vemos a justiça já sendo marcada como uma justiça que é imparcial. Ele diz: não privilegiais aos pobres e nem aos poderosos, como se houvesse a possibilidade de uma justiça cega, uma justiça que até hoje nós vemos nos poderes do mundo, no nosso Congresso brasileiro, a justiça simbolizada como uma mulher cega, aquela que vai, de fato, fazer o que é justo. Mas esse conceito de justiça se perde em tantas abstrações, é lido conforme aquele que o lê e privilegia sempre os poderosos contra os pobres e os pequeninos. Jesus percebeu isso muito rapidamente e ele retira esse conceito de santidade do isolamento do templo. Ele retira esse conceito de santidade como uma fuga do mundo e ele põe a santidade no mundo, no meio da história. A verdadeira santidade não é se afastar para não se contaminar, mas aproximar-se das doenças para curá-las. Jesus veio como médico para os doentes, e assim devem ser aqueles que o seguem também. Não é fugir do mundo, mas estar no mundo sem pertencer a ele. O Salmo nos diz que a lei do Senhor é perfeita, conforto para a alma. Jesus nos mostra hoje onde essa lei ganha vida. É o critério definitivo da salvação. Não será uma prova de dogmas, nem a frequência no templo, muito pelo contrário. Já dissemos aqui quantas vezes no Evangelho Jesus está no templo, pouquíssimas vezes. Aliás, são aqueles do templo que matam Jesus. O critério, portanto, para a salvação, ele é um critério muito prático. É um critério explícito, sem lugar para dúvidas. Jesus nos surpreende ao revelar que o lugar privilegiado do encontro com Deus não é o santo dos santos do templo, mas é a carne ferida da humanidade. Ele utiliza um termo grego, elakistos, para designar os irmãos menores, os famintos, sedentos, estrangeiros, nus, doentes e presos, a viúva, os órfãos, os pequeninos. Estes são descartados, os invisíveis, aquele que a sociedade, aqueles que o mundo, seja ele, qual sociedade for, qual cultura for, sempre existirão. E muitas vezes a religião prefere ignorar, se isolando no altar, se isolando no templo. O ponto crucial e escandaloso é a identificação total. Quando fizeres a eles, é a mim que o fazes. Jesus opera um deslocamento teológico sem igual. Deus não está no topo da pirâmide social ou religiosa. Ele está na base, sofrendo com os que sofrem. O sacramento do irmão torna-se o critério de validação de todos os outros sacramentos. Portanto, a salvação não é um prêmio para quem acumulou méritos espirituais isolados, para aqueles que mais frequentaram a missa, para aqueles que mais fizeram dentro da igreja em nome do Senhor. Os justos, que são narrados aqui em primeiro lugar no Evangelho, são aqueles que sempre estiveram a serviço de Jesus, mas não foram ao serviço do pobre, achando que servir Jesus seria servir ao altar, servir ao templo. Jesus está aqui invertendo totalmente essa lógica. Os benditos do Pai são aqueles mesmos que, sem saberem a teologia, sem saberem a teoria, sem saberem sequer ler a Bíblia direito, deixam seus corações serem tocados, como crianças, como pessoas simples, aqueles que se fazem pobres junto aos pobres. Eles deixam a sensibilidade tocar o coração e agem.
em nome de Jesus, em nome de Deus. São a presença de Deus ao meio daqueles que precisam. A lição final de Jesus diante do templo que passaria é o que o único santuário que permanece eternamente é o ser humano, imagem viva de Deus. Ignorar o sofrimento do pobre é um verdadeiro ateísmo, é negar a Deus. Portanto, o templo nos serve para alimento. A Santa Comunhão, a Santa Eucaristia está ali para nos encorajar, para nos alimentar espiritualmente, para que possamos ser imagem da presença e da construção do reino de Deus no mundo. Sermos sal da terra e luz no mundo. Não sermos separados, não buscarmos uma santidade alienada, uma santidade que se fecha nas paredes do templo, mas uma santidade que se faz diferença no mundo, na sociedade, ali onde estamos trabalhando, onde tem nossa família, onde estamos andando na rua, onde estamos em algumas festas, sejam elas quais forem. É ali que somos presença de Deus, é ali que damos o testemunho, é ali que deixamos florir o sal da terra e a luz do mundo. Temperamos este mundo com a luz de Jesus e damos testemunho dessa luz que dizemos acreditar. Que o Senhor Deus, através do seu Espírito, nos ilumine e nos ajude a praticar aquilo que dizemos acreditar. Ó Cristo compassivo, que te esconde sob os farrapos da humanidade sofredora, dá-nos a coragem de quebrar a crosta da nossa indiferença, que não te neguemos pão, o teto, a dignidade. Maria, Mãe da Esperança e Mulher do Povo, ajuda-nos a gerar um mundo onde não haja exclusão. Amém.